aí, minha família, tá começando agora mais uma edição do programa Nas Áreas. Eu sou Michael Rizzi e te levo para dar um rolê pelas periferias do Brasil. E no programa de hoje a gente vai conhecer os objetivos do movimento antiproibicionista, que é um movimento que está na resistência e na batalha por saúde pública, visando principalmente ter o acesso aos benefícios da erva medicinal cannabis sativa no Sistema Único de Saúde. Então, no Papo Nas Áreas, a gente vai ter um especialista explicando os benefícios da erva, tanto na perspectiva da saúde mental, como também da saúde física. No Corre Nas Áreas, a gente vai conhecer a iniciativa da galera do movimento antiproibicionista aqui no Brasil. E para fechar com chave de ouro, a gente te apresenta mais uma cria das áreas. Uma pessoa que é referência e assim é luz para todas as periferias. Então chega junto, porque tudo isso é agora, é Nas Áreas. Doutor Deus criou a natureza e também as belezas desta vida. O Planet Hemp quer saber por que é que essa erva é proibida. Doutor Deus criou a natureza e também as belezas desta vida. O Planet Hemp quer saber. No Brasil, a prática de fitoterapia e homeopatia são reconhecidas como terapias medicinais complementares, que utilizam dos recursos naturais para a promoção de bem-estar e de saúde. E embora no Brasil o SUS garanta o atendimento médico e medicamento para toda a população, quando a gente fala dessas tais terapias, a gente sabe que é bem mais difícil o acesso, principalmente quando a gente está falando da galera que está na periferia. Então se liga que no Papo Nas Áreas de hoje a gente vai conversar especificamente sobre isso, entendendo um pouco dessa grande confusão. Chega junto e bora bater aquele papo nas áreas. Salve, salve família, estamos aqui agora diretamente da Associação Beneficente Pequeno Nazareno com o projeto Dignidade e Infância para trocar uma ideia com a galera, né, bater aquele papo nas áreas sobre mais um tema. E o tema dessa vez, galera, que a gente está falando especificamente, né, o que a gente vai rodar aqui nesse nosso papo, é sobre ervas medicinais. E a primeira pergunta é essa, se vocês conhecem alguém que faz uso de ervas medicinais ali na periferia de vocês, né? Aquela tiazinha que faz um chá, ou a mãe de vocês, ou a avó de vocês, e quais eram esses chás através dessas ervas e plantas que elas utilizavam. Alguém pode falar pra mim? Acho que o mais comum entre todo mundo é justamente essa, sei lá, por exemplo, o chá de bolo, né, que acontece bastante. O pessoal toma bastante. Eu, particularmente, gosto muito de chá de camomila. Uma coisa que meus pais sempre faziam desde quando era pequenininho. Fazia pra tomar, até mesmo comer com alguma coisa, é bom pra caramba. Minha avó, normalmente, quando eu e minha irmã ficava doente, aí ela fazia, não sei, eu acho que era chá de boldo também, só que ela enchia uma panela e pedia pra ir pro banheiro pra jogar nas nossas costas bem quente. Só pra melhorar, não era nem pra tomar. Olha, pelo visto, dentro da periferia existem vários tipos de formas de utilizar as ervas com meio medicinal, né, pô? Pelo visto. E galera, vocês estão ligados que isso acontece muito porque tá nas nossas raízes, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, os povos indígenas, eles eram quem já utilizavam, né, as plantas e as ervas de forma medicinal, né? E não só isso também, né? O povo vinho de África, né? As pessoas negras que vieram, né? Essa diáspora africana também já utilizavam diversos tipos de plantas e ervas medicinais para esse uso, né? Mas tem uma erva bem específica que é muito conhecida dentro da periferia, né? É muito conhecida porque ela é, na verdade, esse assunto que a gente está tratando aqui agora, ele é um tanto tabu, né, para algumas pessoas, né? É um assunto polêmico, como a gente diria nos dias de hoje, né? Que é, querendo ou não, né, a cannabis sativa, né? Ou mais propriamente dizendo, a maconha, né? E eu queria saber de vocês, se vocês conhecem, né? Porque a maconha ela é muito criminalizada, ela é muito, né, tida como droga, mas ela também é utilizada em diversos tipos de tratamentos medicinais. Eu queria saber de vocês se vocês conhecem, né? Quais são as doenças que, enfim, a maconha é utilizada de forma medicinal. No caso, a maconha, mas em si, a cannabis, ela realmente tem muita propriedade muito boa. Justamente pessoas que têm problemas de asma, por exemplo, até mesmo pessoas com espectro autista, elas fazem isso e realmente ficam mais calmas, elas relaxam mais o corpo, por exemplo. Eu fiz aqui uma lista, né, e a lista é gigantesca de problemas, né, como a própria epilepsia, né, que a galera utiliza o óleo para poder ficar bem, né, o Parkinson também, esclerose múltipla, o próprio autismo, como o Mano trouxe, né, pessoas que estão ali dentro do espectro, né, do TEA, como a gente fala, e até mesmo na perspectiva da ansiedade e da depressão, né, são formas que tem
como utilizar o uso da maconha, né, no medicinal para poder reduzir esses problemas, né? E por incrível que pareça, né, uma das pesquisas que eu acabei achando aqui, que o próprio câncer, né, não cura o câncer, mas enfim, alguns problemas, né, gerados através do câncer podem ser minimizados através do uso ali da maconha de forma medicinal, tá ligado? E galera, eu queria saber se vocês sabiam disso, que dava para ir para essas várias doenças, né, utilizando nesses vários tratamentos. Queria saber se vocês sabiam disso e o que é que vocês acham, se isso deveria ser mais acessível para as pessoas, essa informação deveria chegar mais e se esse próprio produto poderia ser mais acessível para dentro da periferia. Do meu ponto de vista, acho que realmente é alguma coisa que pode ser realmente muito útil. Definitivamente é muito útil, até porque qualquer pessoa que pensa, não, você já falar sobre um remédio, etc, que ajuda muito em doenças, como por exemplo, ele minimiza as dores, as causas do câncer, etc. Ninguém nunca ia pensar justamente que é a cannabis, ninguém ia pensar que é a maconha. E todo mundo, quando descobre isso, fica meio aquele tabu, assim, sendo forçado, querendo quebrar. E todo mundo sempre faz muita vista grossa justamente por causa que enxerga aquilo só como um problema. Então, no meu ponto de vista, seria realmente a conscientização e o estímulo ao uso medicinal realmente. É isso, minha família. Esse foi o Papo Nazaré, diretamente aqui da Associação Beneficente Pequeno Nazareno, com o projeto Dignidade e Infância. E nós, óbvio, estamos nas áreas. Pois é, primeiro pra gente falar sobre isso, a gente precisa saber por que a gente está lutando por algo que foi proibido, né? Então a proibição, ela começa na época, né, da escravização, né? Os negros africanos saídos de África, arrastados para o continente brasileiro para trabalhar, usavam-se da maconha, inclusive, como um processo histórico de ritual da religiosidade. Esse processo no Brasil, quando chega, ele se transforma em um racismo que é estruturado durante décadas, que começam a proibir, né, as práticas da negritude, como samba, a capoeira e, consequentemente, a maconha. E isso impacta na saúde pública. Por quê? Porque esse impacto na saúde pública também faz com que a gente não possa ter os remédios à base da maconha medicinal, da cannabis, para poder tratar diversas doenças, né? Como agora a gente tem aí as pessoas, já mais de 350 mil pessoas no Brasil com direito a tratar com a cannabis medicinal. Então, o processo da proibição, ele impacta em todos os setores, na educação, na saúde pública, em qualquer processo que a gente vê da organização de sociedade, né? E por último, a saúde pública, pensando nisso, a gente precisa de regulamentação. Então, eu acho que os marcos importantes foi as pesquisas, né? Que começam muito na década de 70, 80, por conta depois da ditadura militar, das universidades e tal, começam as pesquisas das descobertas do CBD, CB1 e CB2. E aí, depois das décadas de 2010, né, que a gente tem aqui os movimentos, né, que começam em prol da legalização no Brasil, como a Marcha da Maconha e várias outras. O movimento Marcha da Maconha no Brasil, mas começou pelos coletivos, né, de estudantes, de pessoas dos movimentos sociais, das mulheres, né. Para a gente avançar ainda mais no Brasil, a gente tem que encarar a política que a guerra às drogas faz, da repressão. A gente tem que entender que não é só a repressão, a gente precisa tratar a saúde pública, a educação, e não só a segurança pública, investir só em segurança pública, achar que só a polícia vai resolver, porque isso já é o caso, o que a necropolítica faz. É o braço armado do Estado, que é a polícia, e aí quem não tem direito a viver vai morrer, ou vai ser encarcerado, ou vai para a fila do SUS, porque não vai ter direito a tratamento digno a partir da cannabis para várias doenças. E entender que a gente só vai ter a questão resolvida de uma forma, pelo menos mínima, a gente pode ver em vários outros países que já tem aqui no nosso vizinho, Uruguai, a gente tem. Então, assim, não tem por que não avançar nesse debate e pensar que só assim a gente pode sair dessa guerra que existe, né, hoje, das drogas contra a vida das pessoas que são as pessoas negras, LGBTs, mulheres, indígenas, quilombolas. Então, são essas pessoas que foram historicamente marginalizadas pelo o que restou da colonização no nosso país. A gente tem que fazer um processo democrático do uso da saúde pública, porque para o uso medicinal e para o uso recreativo, tanto a gente da periferia precisa ter esse aspecto. Outra coisa que a gente precisa avançar é no processo de democratização da segurança pública, né? Entender que a gente não é um inimigo, né? E que as pessoas que trabalham com as drogas, né, que são os grandes traficantes, eles estão nos prédios da Beira-Mar, da Praia de Iracema, no Aquiraz, ou não estão aqui. Eles nem pegam na droga, não pegam só no dinheiro. Então a gente precisa entender que nós não somos inimigos. Então, esse é um segundo ponto. Para longo prazo, é a gente ter a legalização mesmo como um todo, né? Como a gente já teve o avanço do STF, já tem 45 gramas, mas que a gente esteja livre, né, dessa guerra, né? Se você deseja obter informações sobre os benefícios medicinais da cannabis e entender o processo de acesso ao medicamento, acesse o site da AMMI, Associação Brasileira de Pacientes da Cannabis Medicinal, no link ammi.org.br.
tempo, o Brasil vem construindo uma política nacional sobre drogas e já conseguiu diversos avanços. Mas apesar disso, ainda tem muitas barreiras a serem vencidas, como a falta de clareza na redução de danos e, óbvio, a necessidade de superar a perspectiva entre a segurança e a saúde pública. E, óbvio, o caso da criminalização da cannabis sativa, a erva popularmente conhecida como maconha, que tem sua eficácia medicinal cientificamente comprovada, mas que a sua legalização está longe de acontecer. No Corre nas Áreas de hoje a gente vai conversar com a galera que está na movimentação, discutindo o que tem por trás dessa criminalização e vamos acompanhar de perto a atividade dessa galera na prática. Então chega junto e bora ver esse corre gerando nas áreas. Eu acho que os maiores desafios hoje que a Marcha da Maconha tem é ser o principal movimento antiproibicionista que leva a população para a rua. Não é um debate fácil, é um debate complexo, interseccional, que tem que envolver todos os setores da sociedade para fazer a discussão. E aí o contraponto desse debate é uma resposta simples: internação, cadeia, morte. E quando a gente vai fazer o nosso debate, para conseguir ganhar a população, a gente precisa trazer todo o enviesamento histórico, toda a questão racial, todos os problemas que envolvem o uso de drogas e a política de drogas. Então acho que o nosso maior desafio é justamente fazer o debate, mas também é a nossa maior vitória. A gente está presente no Conselho Estadual de Política de Drogas, então a gente tem hoje uma turma de ativistas que faz política na cidade e que faz um debate sério. Não é à toa que o debate da política de drogas, que o debate da cannabis medicinal hoje também está dentro da Câmara dos Vereadores e da Assembleia Legislativa do Estado. Isso significa que a gente evoluiu no debate, que a gente cresceu nesse discurso e que a gente tomou hoje setores que a gente consegue fazer o debate em todos os espaços. Na verdade, liberado já está. A gente vê hoje a questão do tráfico de drogas, vendendo uma maconha de péssima qualidade para qualquer pessoa que queira ter acesso. O nosso debate é um debate de saúde, de regulamentação, de segurança pública e de justiça social. A guerra às drogas nitidamente falhou. Na verdade, a guerra às drogas, ela tem o seu resultado racial muito bem definido. É uma abolição inacabada. A gente hoje coloca dentro das cadeias aqueles que antes eram escravizados. Então a gente vem dizer que a guerra às drogas não funciona, tem cada vez mais pessoas em situações de relação abusiva com o uso de drogas. A gente tem cada vez mais a nossa cidade territorializada, dividida, com o peso das facções e da violência em cima das nossas costas, e a gente sempre se pergunta: tem solução? Qual é a medida? A medida é a gente conseguir reparar historicamente tudo que a guerra às drogas causou nos nossos territórios e poder fazer uma discussão verdadeira, uma discussão inclusive de pé no chão. A gente não vai conseguir tirar as drogas do mundo, mas a gente precisa aprender a lidar com elas da melhor maneira. Meu filho é uma criança que tem 10 anos, que tem uma síndrome rara, autismo nível 3 de suporte. Antes da cannabis, de ter acesso a cannabis, meu filho tinha automutilações, autoagressões, tricotilomania, e depois que nós tivemos acesso a essa terapia canabinoide, a gente passou a ter qualidade de vida, né? Olha, hoje o processo não é muito difícil. A mãe ainda leva essa alternativa para os médicos e essa alternativa ela é negada. No início eu tive esse acesso negado pela neurologista que acompanhava meu filho, e hoje ainda é uma grande busca das mães, né? Busca por informação que não tem informação, busca pelo remédio que também é muito caro, né? Só quem tem grana que pode pagar, e o meu acesso ainda é muito dificultoso. Hoje eu conto com a ajuda de associações, doações, vou lá e peço, então é mais ou menos esse aí a nossa via de acesso no hoje. O Alanzinho, ele parou de se mutilar, ele parou de se autoagredir, ele parou de me bater, de me morder, de me dar cabeçadas, ele parou de chorar porque ele tinha crises sensoriais gravíssimas. Então hoje a gente vive uma outra vida, né? A gente consegue ter uma vida social, né, mais ativa, a gente consegue sair, ir num barzinho, ir na casa de um familiar, fazer uma viagem. Então essa foi a grande mudança que a maconha trouxe para nossa vivência. Hoje ele não é uma criança não verbal, mas ele consegue verbalizar a mamãe. O Alanzinho era uma criança, hoje ele é outra, cheia de vida. E a gente sabe aí que essa medicina só trouxe melhores aí para a vivência dele.
Se você deseja acompanhar as ações do movimento antiproibicionista no Brasil, conheça o site da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, RENFA, no link renfa.org. Um dos objetivos centrais do movimento antiproibicionista é a discriminação das drogas com foco na construção de uma política pública mais humana, baseada em direitos humanos, redução de danos, saúde pública e justiça social. E nesse corre tem uma galera, instituições, coletivos e pessoas que deixaram de lado os preconceitos e focaram no tratamento e assim, na perspectiva de salvar vidas. Então se liga que o Nazara te apresenta agora mais uma cria das áreas potente para você conhecer e assim passar a admirar. Em um contexto onde a política do Estado brasileiro de combate às drogas é acompanhado de operações policiais que atacam a população negra e aqueles que residem em favelas e comunidades pobres. O trabalho de prevenção e cuidado, como estratégia em detrimento às políticas violentas e segregadoras, é fundamental para garantir o respeito aos direitos humanos e ao fortalecimento da democracia. É nesse cenário de violações e racismo que há mais de uma década surge o movimento antiproibicionista brasileiro, sempre na construção coletiva de perspectivas e ações para uma política sobre drogas que seja críticas ao encarceramento em massa, à violência policial e ao genocídio da população negra. O nosso quadro Cria das Áreas de hoje homenageia mais uma importante militante desse movimento, chamada Ingrid Farias. Ingrid possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Pernambuco e está concluindo o curso de Serviço Social. Ela já atuou como redutora de danos em programas governamentais, como coordenadora de projetos voltados para mulheres e drogas e articuladora política em diversas iniciativas. Ingrid é a coordenadora nacional da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e faz parte da Articulação Negra de Pernambuco e Coalizão Negra por Direitos. Ingrid é uma mulher negra, nordestina, periférica e mãe, nascida e atuante em Recife, Pernambuco. Sua militância começou há mais de 12 anos com foco em políticas de redução de danos para pessoas que usam drogas, apoio à população em situação de rua e defesa dos direitos de pessoas trans e trabalhadoras sexuais. E é uma grande ativista antiproibicionista que, junto com outros defensores de direitos humanos, constrói esse movimento que enfrenta a estrutura racista de criminalização. Mulheres defensoras de direitos humanos como Ingrid Farias são alvos de assédio e de intimidações por meio de distorção de suas imagens, como uma forma de descredibilizar o seu trabalho na defesa do respeito à cidadania para as populações marginalizadas. Reconhecer o compromisso e empenho de militantes como Ingrid Farias é importantíssimo no combate às falsas narrativas que discriminam aqueles que atuam em prol da ampliação dos direitos humanos. Com o máximo respeito, o programa Nas Áreas de hoje deseja a Ingrid Farias as forças necessárias para seguir convicta na luta por uma política de drogas antipunitiva e reparativa. Expressamos nossa gratidão por seu empenho na construção do bem viver para todos, todas e todes. Então um salve para Ingrid Farias, nossa cria das áreas de hoje. Muito obrigado. Então é isso, meu
minha família, o programa de hoje vai ficando por aqui. Se você curte o programa Nazárea, eu convido você a conhecer as redes sociais e os sites da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Lá você vai encontrar as reprises do programa Nazárea e outros projetos que são desenvolvidos pela associação. É só você acessar o site pequenonazareno.org.br, o Instagram OPN_oficial ou o Facebook O Pequeno Nazareno. E não esquece, hein, se você tem algum tipo de crítica, dúvida ou sugestão para fazer pra gente do programa Nazárea, é só entrar em contato através do e-mail que tá aparecendo aí na sua tela. Então é isso, minha família. Encerramos aqui mais um episódio do programa Nazárea. Espero que você tenha curtido o tema de hoje, que ele tenha te ajudado a lidar melhor e a quebrar alguns estereótipos e preconceitos que você tinha sobre esse tema. E pra se despedir, a gente deixa um trechinho da música Garrafada do Norte, do grandioso Bezerra da Silva, juntamente com o Marcelo D2, que diz mais ou menos assim: e se Deus criou a natureza e também as belezas dessa vida, o programa Nazárea quer saber por que é que essa erva é proibida. Um abraço a todos, muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Doutor Deus criou a natureza e também as belezas desta vida. O Planet Ramp quer saber por que é que essa erva é proibida. Doutor Deus criou a natureza e também as belezas dessa vida. O Planet Ramp quer saber por que é que esta